Como prometido no vídeo anterior, dando sequência aqui à série sobre os temperamentos humanos, vocês lembram qual foi o próximo vídeo que eu tinha falado que ia fazer? Pois é, isso aí mesmo. Você tá com a memória boa sobre o temperamento colérico. Então vamos lá. Temperamento colérico associado ao elemento fogo, né? Onde o sujeito, a tendência dele é expandir, né? Onde, falando energeticamente, fisicamente, é uma pessoa que tem bastante energia. Óbvio, tudo que eu falar aqui levem sempre em consideração que tem as exceções, tá? Porque eu sei que na cabecinha de alguns pode surgir aí. Mas eu sou colérico e às vezes eu me sinto fraco, desmotivado, cansado. Óbvio, a exceção, ela prova a regra, né? Mas assim, quando o colérico está no seu estado de saúde bem, é um sujeito que tem muita energia. E para ele continuar tendo muita energia, ele tem que fazer aquilo que eu falei no vídeo anterior, fazer atividade física, né? E uma atividade física quando ele vai suar muito, né? Porque vai queimar o excesso de calor e secura, tá? O que é isso, Fábio? Calor e secura. Por que esse excesso? Porque na natureza tem as 4 qualidades, né? Quente, frio, seco e úmido. Então, para cada temperamento, como é que Galeno foi vendo isso e os estudiosos da natureza? Tipo assim, o temperamento colérico, então a qualidade que sobressai sobre um colérico é o calor e a secura. Ele tem também umidade e tem também frieza. Mas o que sobressai na composição dele, né, é o calor e a secura, tá? Então, a pessoa que tem um temperamento colérico, ela tem que estar atenta a algumas atividades que ela vai fazer, como a corrida. É melhor para o colérico do que a caminhada. Você pode começar com uma caminhada? Pode, mas depois vai para uma corrida. Por quê? Olha só. Um belo dia, agora aqui vem história, né? História, eu gosto de história porque eu acho que a história, ela fala muito. Um belo dia, uma pessoa ligou para mim e falou assim: Doutor Fábio, eu falei, pois não, ele falou, é que me passaram seu contato. Eu sou psicólogo, né? E aí falaram assim, é que me passaram seu contato e antes de ir para uma sessão com o senhor, eu gostaria de conversar com o senhor 5 minutinhos, pode ser? Eu falei, posso. E aí essa pessoa falou assim, é que nas 2 psicólogas que eu fui anteriormente, nas 2 profissionais, eu estava com depressão, fiz umas sessões, dei uma melhorada, eu voltei à minha vida normal, tudo mais. Depois tive depressão de novo e fui a outro profissional, fiz umas sessões, melhorei um pouco, mas não 100%, e hoje eu me vejo nessa situação de novo. E eu não quero ir novamente para outro profissional arriscar. Eu quero saber se vai me ajudar ou se não vai. Aí, nitidamente, você vê assim, pelo tom de voz dele, ele falando, né, que o colérico tem muita energia. Então, quando ele está falando também, o tom de voz dele, né, parece ser mais agressivo, mais forte, aquela coisa. E eu escutando aqui, né, sujeito me parece um sujeito colérico pelo tom de voz dele, né? E aí eu falei para ele, me fala o seguinte, quais são as 3 coisas ou quais são as coisas que você faz hoje ou você já fez um dia que você sente que sua energia física, mental se renova? Aí ele falou, academia, quando eu faço academia, quando eu jogo bola e quando eu vou participar das coisas da igreja. Ok, tranquilo. Eu falei, se você está me dizendo que essas 3 coisas renovam a sua energia, então pense o seguinte, pense num carro. Um carro, ele anda sem combustível? Ele falou, não anda, isso. Então agora imagine o seguinte,
Você para de colocar combustível, o carro para, não anda. Ele pode estar novo, zero, ele não vai andar. Como é que você imagina que você para de fazer as coisas que colocam combustível em você? O que você acha que acontece com você? Falou, para, né, doutor? Falei, então, todas as vezes que você parar de fazer essas coisas que geram energia em você, você tende a deprimir. Ele falou, poxa, doutor, em 10 minutos de conversa, o senhor revelou tudo. As 2 vezes que eu tive depressão, que eu procurei a terapia, eu tinha parado de fazer justamente essas coisas. Se não as 3, mais 2. Futebol e academia. Eu falei, pois é. O seu temperamento, você tem um temperamento colérico, e aí, quando você para de fazer atividade física, a sua tendência é ir deprimindo. Por quê? Porque uma energia que era para estar em ebulição, em movimento, ela está estagnada. Aonde? Dentro de você. Então ela vai começar a queimar você. O fogo que era para estar se expandindo, sendo liberado, ele fica dentro de você, ele começa a queimar você. Ele falou, poxa vida, eu não acredito nisso, né? Não acredito que era isso. Faz total sentido. E aí a pessoa falou assim, era esse o meu problema. Eu vou fazer aí umas sessões de terapia com você, né? Por gratidão. Mas assim, meu problema, ele foi resolvido a partir desse conhecimento. Então, olha só, temperamento, conhecimento de temperamento, não só assim, você é colérico, então você tem a tendência a se estressar com facilidade, a ficar com raiva com facilidade, a ter um paviozinho curto e sair estourando para cima de todo mundo. Isso é uma característica, né? Isso é uma forma da gente ver a pessoa e ver que realmente é assim. Mas não necessariamente o colérico tem que ser assim. Ele pode ir se educando também. Se as coisas que eu estou falando vai machucando as pessoas, daqui a pouco ninguém quer estar perto de mim. Entendeu? Aí, senta aí que vem outra história também. Eu estou falando de um temperamento que é o meu, né? Eu sou colérico. Então, colérico, como ele tem muita energia e tem muita força e é determinado, assim como ele é determinado para o trabalho, né, para os estudos, quando ele está ali no equilíbrio dele, ele também é determinado também para a briga, também para a discussão. Então, assim, eu cansei de discutir com várias pessoas e eu só parava quando a pessoa se rendia, quando a pessoa via que não tinha jeito e ela tinha que dizer, tá bom, você tá certo, ou então, tá bom, parar por aqui. E aquilo dava uma sensação de poder, de que eu ganhei. Até que um dia, diante de uma pessoa, uma pessoa muito próxima, uma discussão de alguns minutos, eu vi a pessoa começar a chorar e na minha frente dizer, você tem que ganhar sempre, né? E aquilo para mim virou a chave, assim. Eu falei, ali eu abri os olhos assim, eu falei, pô, é isso que eu sou então, né? Até então ali eu jovem, não conhecia nada de temperamento, falei, então é isso que eu sou. É assim que as pessoas me veem. Alguém que tá disputando aqui ganhar sempre. E era aquilo mesmo, né? Só que assim, ficou muito nítido assim, que as pessoas enxergavam aquilo em mim. E eu falei, pô, a pessoa tá chorando e tá dizendo isso pra mim, eu não quero isso pra minha vida. Então aquilo ali virou a chave na minha vida, assim. Eu falei, não, eu não quero fazer isso. A partir de hoje eu prefiro perder a discussão e ganhar o amigo e ganhar a pessoa, mas eu não quero mais isso pra minha vida. E a partir daquele momento, né, eu acho que algo muito bom é essa determinação. Então, a mesma determinação que eu tinha para brigar, para só parar quando a pessoa cansasse e cedesse, eu comecei a perceber que eu posso usar essa mesma força também para não querer discutir, para não querer estar brigando com as pessoas e querer ser o dono da verdade. Então, por que não?
eu posso perder a discussão, eu posso sair como errado, mas eu tenho aqui a pessoa, né? Para que ficar discutindo por besteira, né? Só para sair como um vencedor? E a partir daquele dia eu virei a chave, né? E hoje eu nem gosto de ficar discutindo, batendo boca. Ah, não, tá dizendo isso, você acha que você tá certo? Então, beleza. Então você tem o direito também de achar que você tá certo, você tem o direito né, das suas escolhas, daquilo que é, desde que não me afete. Então pronto. Porque também se provocar, né, aí eu também sei a força que eu tenho, e aí eu vou usar essa força, mas agora de forma consciente e realmente naquilo que é preciso para combater o mal, né? E não para ficar machucando as pessoas, ferindo as pessoas só porque eu tenho que me achar gostosão e o melhor, e aquela sensação de eu tá vendo aí que eu sou o cara, que eu sou o dono da verdade. Não, então isso não existe. Então, coléricos, né? Eu não vou dizer aqui, feito eu ouvi aí nessa semana, eu ouvi uma pessoa falar assim: coléricos, coloquem água na boca, né? Mas não falem. Não, sabe por quê? Porque, tipo assim, se você reprime, também vai sair uma doença, esse excesso de calor e secura. É melhor você se autoconhecer, entendeu? E o que é esse autoconhecimento? É você saber, primeiro, eu preciso, para atenuar isso, estar fazendo atividade física. Segundo, ou eu faço atividade física associada a uma meditação, né? Eu aprendo a fazer meditação, se eu não sei. Eu começo a acreditar ou a desenvolver uma espiritualidade para que eu entenda que tem algo além de mim, algo para além de mim e acima de mim, porque isso me faz também entrar e olhar e ter humildade para reconhecer que eu não sou um Deus, eu não estou acima de tudo e de todos, mas eu sou um ser humano limitado, cheio de limitações, e que eu preciso melhorar. E que as pessoas, eu não preciso ficar machucando as pessoas a todo tempo. E aí entra um fator muito importante. Por quê? O temperamento, ele não é a camada básica? Mas o ser humano é só isso, Fábio? Não. Isso aqui não é pra gente ficar se rotulando. Ah, você é colérico. Não, mais uma vez, não. Tem outra camada no ser humano que é a vivência do ser humano desde lá da infância, desde o ventre materno, na realidade, que é outra camada que eu chamo de traumas. Então, assim, você pode ser um colérico cheio de traumas e você parecer um melancólico, viver lá caladinho, na toca, sem expressão, sem ser expansivo, e você viver cheios de doenças, de doença física, mental, e na verdade tudo aquilo porque você é um colérico que foi tendo vivências traumáticas, foram reprimindo você. Você era uma criança que falava, você era uma criança extrovertida, foram dizendo para você: cala a boca, menino, onde tem adulto, criança não fala, cala a boca, senão você vai apanhar, não fale isso, não fale aquilo, e você foi ficando com medo de falar. E aí hoje você parece e se identifica como um melancólico. Mas olha lá para a tua infância, vê como é que você era naturalmente lá nos primeiros anos. Pergunta para as pessoas que conheciam você, seu pai, sua mãe e seus irmãos mais velhos. Pergunta para eles como é que você era. Era uma criança extrovertida que tinha muita energia, que corria, subia, descia de sofá, né? Subia em árvore, descia, ou era mais quieta, mais quietinha, mais na sua, né? Porque muitas vezes você era uma criança lá na infância extrovertida e agora na vida adulta vive quietinha, só quer viver num canto, e aí você pode confundir quando você escuta essas descrições. Ah, eu sou melancólico então, porque eu vivo muito triste, olhando para a vida com um olhar muito negativo. Você pode ser um colérico aí traumatizado, entende? Então olha a importância da gente ir estudando e se conhecendo. Então outra coisa boa que nos ajuda, que vai ajudar no autoconhecimento, é a psicoterapia. Quando você faz psicoterapia, né, com um profissional ou uma profissional
que entende dessas várias camadas do ser humano, ele vai lhe ajudando e mapeando camada a camada, e você vai lidando melhor, vai se autoconhecendo. Quantas pessoas, quantos pacientes meus que saíram de depressão por causa só de conhecer o seu temperamento. Meu temperamento é esse e eu estou agindo de forma totalmente errada. Então, seu temperamento é esse aqui. Começa a olhar para isso aqui. Depois o paciente volta. Então eu passei a minha vida inteira todinha deprimido e eu me achava melancólico mesmo. Mas eu estou vendo que eu sou colérico mesmo. Porque em muitos pontos eu vou lá, brigo, luto, faço isso. Realmente eu sou colérico. E depois, como foi bom descobrir isso, Fábio. Porque depois que eu descobri isso, tudo mudou. Entende? Até as qualidades que a pessoa vai vendo, até os defeitos também. E aí ela pode melhorar, né? Ela pode melhorar os defeitos dela, ela pode potencializar a qualidade. Por quê? Porque agora ela sabe qual é o temperamento dela. Imagina uma pessoa que é colérica, mas está melancólica, vai lá ver uma descrição do temperamento e fala, eu sou melancólico. E aí ela vê os defeitos do melancólico. Como é que ela vai corrigir os defeitos de um melancólico, se ela não é melancólica, ela é colérica? Como é que ela vai potencializar as qualidades de colérico se ela é melancólica? Aí ela vai ficar tentando potencializar as qualidades de um melancólico, sendo que ela não é melancólica, ela não tem aquilo nela, entendeu? Porque o que é o temperamento? Temperamento é a matéria-prima. Pensa no temperamento como se fosse assim, o barro. E aí as experiências vão moldando esse barro, vão transformando esse barro nessa figura, nessa outra. Vão transformando esse barro num jarro, vão transformando esse barro numa estátua. Então, conhecer o temperamento é importantíssimo. Então, assim, fechando esse vídeo, né? Você que é colérico, você que convive com um colérico, comenta aqui como é para você colérico, como é para você lidar com você mesmo. E você que convive com um colérico, fala aqui nos comentários como é que é para você ter que conviver com um colérico todos os dias e lidar com esse tipo de temperamento. Fala aqui quais são os desafios que você encontra, tá? E aí eu vou ler o seu comentário aqui e eu posso até te dar mais dicas aqui mesmo no comentário também, tá bom? Então um abração, fiquem na paz e até o próximo vídeo.